O Fé na Estrada desta semana chega a Juiz de Fora, Minas Gerais. Vamos conhecer uma das igrejas mais importantes da cidade, que foi ponto de início do trabalho dos redentoristas na região, a paróquia de Nossa Senhora da Glória. Com quase um século, o imponente prédio atual sucedeu uma antiga capela, construída em madeira logo nos primeiros anos de vida da cidade. Quando o Mariano Procópio tinha a Companhia União Indústria, né, que construiu a Estrada União Indústria, que foi a primeira estrada pavimentada do Brasil, ligando Juiz de Fora ao Rio de Janeiro, ele contratou muitos operários alemães. E eles tinham a necessidade de ter pessoas, de ter cultos, né, de ter missas que falassem a língua deles. Então, eles entraram em contato com o bispo de Mariana e pediram padres que soubessem falar o alemão para que eles pudessem encher a missa na língua deles. Então, foi essa questão dos padres holandeses redentoristas virem para o Brasil, né, no final do século XIX e se estabelecerem aqui. Então, eles já estavam mais adaptados à questão dos costumes europeus, dos costumes próprios alemães. Então, foi muito melhor para que aqueles operários pudessem assistir às celebrações na língua original, né? E depois também tem uma outra questão que a sede da Companhia Indústria era no terreno aqui, no então chamado Morro da Gratidão, né? Que depois passou a se chamar Morro da Glória. Então funcionava, a sede da Companhia União Indústria funcionava aqui e o terreno foi cedido também pelo Mariano Procópio para a construção da igreja. A gente tinha uma igreja menor, né, que foi tomada por um incêndio em 1923, até hoje não bem explicado. E depois, em 3 anos, porque a construção dessa igreja começou em 1920. Então ela foi erguida também num tempo recorde. Em 1924 ela foi inaugurada. De vários pontos de Juiz de Fora, dá para ver a igreja, que é uma referência para os redentoristas no Brasil. Eles chegaram aqui na cidade em 1893, né? A cidade cresceu sob a sombra dos redentoristas e especialmente a Igreja Católica, né? Grande parte de norte a sul da cidade, algumas tantas paróquias e igrejas foram não só formadas as paróquias, mas igrejas também construídas com a presença dos redentoristas. Porque daqui também os redentoristas se expandiram em trabalhos missionários por toda Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, que foram os 3 estados e são os 3 estados que nós redentoristas somos responsáveis nessa região do país. Entrar aqui é viajar pela história. Com o interior de muita beleza, a paróquia nos leva ao tempo em que os imigrantes europeus chegaram ao Brasil, trazendo na bagagem diversas referências culturais. Ela é toda neogótica e neorromânica, né? Isso é um traço das igrejas europeias, que os padres holandeses trouxeram para cá, porque o autor do projeto foi um irmão Werenfrido Vogels, que era holandês, e que veio para o Brasil e fez o projeto todo da igreja. Todos os altares vieram da Bavária, as imagens são de um artista italiano, então a influência europeia nela é muito grande. O conjunto dos altares laterais e as imagens sacras são importantes ícones do acervo cultural e religioso mineiro. Todos entalhados em madeira de lei, com detalhes de folha de ouro, e essa representação que nós temos de Nossa Senhora, né? Como é a padroeira da paróquia, e as 2 cenas que nós temos ali, que representam cenas que são da tradição da igreja, né? De Nossa Senhora elevada, recebida no céu, e a despedida que ela recebeu, a chamada dormição dos apóstolos que se juntaram, como conta a tradição, que aconteceu com Nossa Senhora. E as imagens, elas são belíssimas, né? O altar de São Geraldo Magela que nós temos é um dos mais significativos, mais ricos que nós temos nas igrejas redentoristas até do mundo inteiro, nos detalhes de São Geraldo distribuindo os pães, ele também uma cena do êxtase, né, que ele levita, como foi também testemunhado por muitas pessoas. Então,
são detalhes assim bastante interessantes. Entre os santos e santas entalhados com perfeição singular, destaque para a imagem de Santa Gertrudes. Os ratos, subindo no bastão, remetem a uma importante passagem da vida da Santa Beneditina. Isso foi um momento que a cidade de Paris ela estava sob uma praga, uma infestação de ratos, né? E Santa Gertrudes, ela ali, a cidade tomada e levando doenças e tal, Santa Gertrudes, ela bate com o bastão no chão, né? E os ratos fogem e morrem. E aí isso é representado também com os ratos subindo no bastão de Santa Gertrudes, como nós temos aqui na imagem aqui na igreja. Os vitrais, intactos e preservados, vieram de Munique, região da Baviera, na Alemanha. Trazidos de navio, complementam a beleza arquitetônica da igreja, com cores fortes e desenhos perfeccionistas. Ao longo dos anos, o interior da igreja passou por alterações, mas mantém grande parte dos seus detalhes históricos preservados. Logo depois do concílio, ela teve algumas mudanças, né? E que se mantiveram depois, né? Nas colunas que estão aqui na igreja, haviam nichos com alguns santos, né? E nós temos um antigo púlpito, que ele era como em algumas igrejas mais antigas, ele era elevado, né? Porque numa época que não se tinha sistema de som nas igrejas, então o padre falava de um lugar mais elevado, né? Mas os altares de madeira, eles são todos preservados, eles são catalogados. A Paróquia da Glória também foi famosa por um detalhe curioso. Abrigou por vários anos uma fábrica de cervejas artesanais, atualmente desativada. Essa cervejaria, na verdade, ela existiu não só aqui. Na nossa casa de Belo Horizonte havia também, me parece que na cidade do Rio de Janeiro também havia, porque para os holandeses não era uma questão só de uma bebida, né? Na Holanda tomava-se a cerveja, quer dizer, ela tem um certo teor alcoólico, mas era um alimento mesmo, né? Tanto que a fórmula tradicional dessa cerveja, ela é muito encorpada, né? Muito encorpada. Não é uma bebida feita para refrescar, era quase que uma bebida feita para esquentar e para alimentar, né? Em 94 anos de atividades, a atual igreja esteve presente na vida da Sílvia nos últimos 20, desde que veio de São Lourenço, no sul de Minas. Foi acolhida, passou a integrar as pastorais, formou-se em jornalismo e desde 2006 está na assessoria de comunicação da paróquia. Mas essa ligação sentimental não para por aí. Eu conheci o meu marido aqui, né? Nós começamos a namorar durante uma festa da Glória, né? Em agosto. Casamos aqui na Glória e moramos aqui no Morro da Glória. Então, né, a gente tem uma ligação também familiar com a Igreja da Glória, né? Isso é muito, eu acho isso muito legal, essa questão família que a gente tem aqui na paróquia, né? A gente é uma família, é uma comunidade, eu acho que isso que faz sentido dentro do dia a dia, né, da nossa espiritualidade, essa questão de ser família. Embora a gente seja uma paróquia urbana, a gente sempre se conhece, sempre passa, né, passam pessoas na minha sala quase todos os dias. Oi, Silvio, tudo bem? Como é que vai? Como é que estão as coisas? Então, eu acho que isso é importante também, né? Essa questão dessa igreja, não só do culto, mas essa igreja do dia a dia. É uma alegria para mim, porque eu uno o meu trabalho, aquilo que eu gosto, né, com a parte minha espiritual, que é uma coisa muito forte que eu procuro cultivar. Nascido em Juiz de Fora, Padre Sérgio está à frente da paróquia há 7 anos e relembra a primeira vez que entrou aqui. Eu fui conhecer essa igreja quando eu comecei a me interessar pelos redentoristas. E que nem foi por conta dessa igreja dos redentoristas, né? Eu fui me tornar redentorista pelo testemunho da Rádio Aparecida, né? Então, eu sempre fui, eu acho que muito ligado à comunicação e a minha vocação foi despertada pela comunicação de um redentorista na rádio, que foi o padre Vitor Coelho de Almeida, um grande evangelizador da Rádio Aparecida, e a partir da Basílica Nacional. Por desejar ser redentorista, é que depois eu fiquei sabendo que aqui em Juiz de Fora também tinha redentoristas, e eu fui conhecer aqui realmente assim quando eu estava para entrar, né? Já para fazer os testes de admissão no seminário, foi que eu conheci essa igreja
E posteriormente foi que eu fiquei sabendo que a minha origem da minha paróquia e até o nome de uma escola onde eu estudei, que é Padre Gabriel Van Wyk, que era um holandês, o padre que dá nome à escola foi um padre desta igreja, né, que exerceu o trabalho evangelizador dele aqui nessa igreja. Naquele tempo não dava para imaginar, né, que de repente eu estaria aqui, né, no mesmo lugar que aquele que fundou não só a minha igreja, a minha paróquia de origem, mas outras igrejas aqui em Juiz de Fora. E eu gosto muito porque eu vejo algumas outras tantas assim providências, né, coincidências que a gente poderia dizer, de uma música até de um redentorista, Padre Hélio Ataíde, que ele tem uma canção que é bastante conhecida no Brasil todo, que canta assim: o mundo dá muitas voltas, a gente ainda vai se encontrar. Então, na vida, o mundo realmente dá muitas voltas, né? E as histórias, elas se entrelaçam, né? E é bom a gente saber disso, porque as coisas boas que a gente faz, os encontros significativos pelos quais nós passamos, eles retornam de alguma forma. Mas também um alerta, né? Porque as coisas ruins também que a gente faz, os atropelos que a gente dá na vida, se a gente não faz diferente, eles nos encontram em alguma esquina da história aí afora, né? Recuperar a história da Paróquia da Glória é resgatar as origens do bairro, da cidade e rememorar as trajetórias de milhares de juiz-foranos. Quantas pessoas passaram por aqui, né? Quantas pessoas foram batizadas aqui na Glória, casaram na igreja, morreram e estão sepultados no cemitério da Glória, que fica aqui atrás da igreja, né? Quer dizer, passaram a vida toda aqui, né? As famílias, os netos, hoje a gente já tem tataranetos de alemães que frequentam a igreja hoje ainda. Quer dizer, várias gerações que por aqui passaram, né? Eu acho que essas paredes, o Cláudio Passo fala isso, como é que essas paredes estão impregnadas da história das pessoas. É isso que faz uma igreja, não é só a parede do concreto, né? É a história das pessoas que constrói uma igreja, né? A história da vida delas, com os sofrimentos, com as alegrias do nascimento, com as alegrias do casamento, com as alegrias, com os sofrimentos da morte, com as tristezas da doença. É isso que faz uma igreja. E olha quanta história isso tem para contar. Até a próxima. Tchau.